Professor, nos ajude aqui. O que está escrito aqui? Essa palavra significa o chefe de quê? Certo. O chefe de quê? Durante séculos, os historiadores acreditaram que cada palavra dita por Jesus já era conhecida. Mas na costa norte do Mar da Galileia, arqueólogos descobriram algo que muda tudo. Descobrimos ruínas incríveis de um complexo de igrejas bizantinas. A igreja ocupa uma área de aproximadamente 1,5 dunão. Uma descoberta enterrada por 1500 anos que revela o que Jesus disse secretamente a Pedro. Palavras nunca registradas em nenhum evangelho. Na era bizantina, esta bela basílica foi construída aqui e parece ser dedicada ao apóstolo Pedro. Sim, o que eles encontraram estava selado sob séculos de lama, escondido dentro de uma igreja esquecida, outrora construída pelos primeiros seguidores de Cristo. E a mensagem ali preservada poderia reescrever um dos momentos mais importantes da história cristã: o mosaico sob a lama. Na margem norte do Mar da Galileia, não muito longe de onde o Rio Jordão deságua no lago, uma equipe de arqueólogos iniciou uma escavação que logo faria história. O local parecia vazio a princípio. A margem estava silenciosa, o solo pesado sob camadas de lama acumuladas ao longo de séculos de inundações. Muitas pesquisas anteriores haviam desistido da área, considerando-a inviável. Mas essa nova equipe acreditava que algo estava à espreita no subsolo. Pescadores locais há muito falavam de pedras esculpidas que apareciam quando o nível da água baixava, e os arqueólogos queriam saber o que havia sob elas. A escavação começou no auge do verão. O ar cheirava a argila úmida e sal. Os trabalhadores raspavam a superfície lentamente, suas ferramentas tilintando contra a terra densa. Durante vários dias, não encontraram nada além de lama, conchas e fragmentos de cerâmica. Então, na quinta manhã, uma espátula atingiu algo liso e sólido. O som foi mais agudo que o de uma pedra. Alargaram a trincheira, limpando a superfície manualmente. Uma fileira de pequenos azulejos começou a aparecer sob o lodo. As cores eram tênues a princípio. Depois se intensificaram à medida que a água lavava a terra. Nas 2 semanas seguintes, a equipe trabalhou em sessões, expondo mais da estrutura a cada dia. O que descobriram foi surpreendente. Paredes espessas, cantos definidos e uma câmara curva na extremidade leste. O tipo de estrutura encontrada apenas em igrejas antigas. Segundo suas anotações de campo, a área exposta media cerca de 1,5 dunão, grande o suficiente para acomodar centenas de pessoas. Não se tratava de uma simples capela. Era uma igreja bizantina. Quando os restauradores começaram a lavar o chão, a sala ganhou vida. O mosaico abaixo estava quase perfeito, seus padrões nítidos e coloridos apesar dos séculos que haviam se passado. Perto do centro, tênues letras gregas emergiram. Um especialista em línguas as leu lentamente, até que a linha completa se tornasse clara. Pedro, chefe dos apóstolos e detentor das chaves do céu. Por um longo momento, ninguém disse nada. As palavras não eram uma decoração. Eram uma proclamação inscrita no próprio coração do chão. As letras estavam nítidas, o rejunte intacto, a superfície extraordinariamente preservada. Alguns membros da equipe acreditavam que a sala havia sido selada para protegê-la. Outros alertaram contra especulações até que testes adicionais confirmassem a hipótese. Ainda assim, uma coisa era certa. O mosaico havia sido colocado ali com um propósito. Ao pôr do sol, a equipe cobriu o chão novamente para protegê-lo. O lago cintilava suavemente à distância. Eles deixaram o local naquela noite, sabendo que haviam encontrado algo muito maior do que uma ruína. De acordo com suas anotações, uma pergunta permanecia na mente de todos. A que história pertencia aquele mosaico? E que tipo de cidade o cercava? Para responder a essas perguntas, eles teriam que voltar no tempo para um lugar há muito mencionado nas Escrituras, mas que não constava nos mapas do mundo. A cidade que os evangelhos perderam. A equipe acreditava que a mensagem do mosaico apontava para um nome que ecoava nas Escrituras há séculos: Betânia. Era a cidade que, segundo os evangelhos, fora o lar de Pedro, André e Filipe.
Foi lá que Jesus chamou seus seguidores pela primeira vez e realizou muitos de seus primeiros milagres. Contudo, em algum ponto entre a história e o tempo, a cidade desapareceu. Após o primeiro século, seu nome sumiu de todos os registros conhecidos. As inundações remodelaram a margem norte do Mar da Galileia, e a linha costeira se afastou de onde outrora se encontrava. A cidade que testemunhara o início da fé fora engolida pela terra e pela memória. Os primeiros peregrinos, a partir do século IV, tentaram reencontrá-la. Percorreram a costa da Galileia, guiados apenas por histórias, apontando para locais onde acreditavam que Jesus havia caminhado. Alguns marcaram colinas erradas, outros construíram pequenos santuários na esperança de terem escolhido o local correto. Mas nenhuma prova jamais perdurou. Ao longo dos séculos, a cidade deixou de ser um destino e tornou-se um mistério. Um fantasma sagrado escondido sob a lama e os juncos. No século XIX, estudiosos retomaram a busca com mapas e pás. 2 sítios arqueológicos principais atraíram a atenção. Um ficava em Tel, um monte a quase 2 quilômetros do litoral. O outro era El Araj, uma planície próxima à água. Cada sítio tinha defensores e evidências, mas nenhum conseguia silenciar o outro. Etel possuía fortes vestígios da Idade do Bronze, mas poucos da época de Jesus. Elor tinha cerâmica romana e traços de mosaicos no chão, mas as inundações dificultavam o estudo. O debate continuou por gerações. Relatórios de pesquisas do início do século XX sugeriram que ambos os locais continham vestígios antigos, mas as descobertas eram dispersas e incompletas. Betida permaneceu desaparecida, uma cidade mencionada por todos os leitores dos evangelhos, mas nunca visitada. Isso começou a mudar em 2016. Uma nova equipe internacional retornou a Elage com ferramentas modernas e um objetivo claro: resolver a questão de uma vez por todas. Usando análises de solo e imagens magnéticas, eles detectaram estruturas densas sob a superfície, indícios de muros, estradas e fundações. Ao escavarem mais fundo, encontraram cerâmica, vidro e moedas que datavam do primeiro século. Em poucos meses, estruturas começaram a emergir da lama. Segundo alguns arqueólogos, as camadas revelaram não apenas um pequeno assentamento, mas uma próspera vila de pescadores que se encaixava perfeitamente na época de Jesus. Pela primeira vez, as evidências das Escrituras pareciam fazer sentido. Betânia, a cidade que os evangelhos haviam perdido, estava começando a retornar ao mundo, e em breve a terra revelaria mais do que apenas edifícios. A igreja sob a linha da costa. A equipe aprofundou-se no solo, esperando encontrar pequenos fragmentos de uma antiga aldeia. Pensavam que poderiam encontrar algumas paredes em ruínas, cerâmica ou um trecho de estrada. Em vez disso, começou a surgir a planta de uma grande igreja cristã primitiva do período bizantino. Dia após dia, um detalhe levava a outro. Uma pequena parede transformou-se num conjunto de salas. Círculos de pedra revelaram-se bases de colunas ainda fixadas no local. Ao final da terceira semana, descobriram uma sala curva na extremidade leste, a área onde um altar se erguia numa antiga igreja. Foi naquele momento que perceberam que aquilo era uma igreja e não uma casa ou um armazém. O tamanho surpreendeu a todos. O espaço era maior do que o das pequenas capelas conhecidas nas aldeias vizinhas. A planta era organizada e equilibrada. A qualidade da construção era alta. Quando os restauradores limparam o chão, encontraram mosaicos feitos de pequenas pedras vermelhas, azuis e brancas, dispostas em padrões cuidadosos. A luz do sol fazia as cores se destacarem ainda mais. Este não era um simples recinto de oração de aldeia. De acordo com alguns arqueólogos, parecia um lugar construído para servir muitos visitantes. À medida que removiam mais terra, alcançaram camadas mais antigas que a própria igreja. Sob os alicerces, encontraram vestígios de uma cidade do primeiro século. Havia anzóis, pesos para redes e utensílios de cozinha simples. Esses itens correspondiam ao que as famílias de uma vila de pescadores teriam usado.
As descobertas sugeriam que uma comunidade ativa vivia ali muito antes da construção da igreja. Os construtores da igreja, ao que tudo indicava, escolheram aquele terreno propositalmente e não por acaso. Registros escritos ajudaram a equipe a compreender o contexto mais amplo. Um peregrino do século VIII chamado Willibald escreveu sobre uma igreja dos apóstolos junto ao mar da Galileia. Ele disse que ela ficava onde outrora estiveram as casas de Pedro e André. Durante anos, muitos estudiosos descartaram essa afirmação, dizendo que parecia uma lenda. Contudo, o sítio arqueológico de El Arhaj correspondia a muitos aspectos da sua descrição. Havia inclusive quartos de hóspedes. Havia partes de um balneário. Havia um grande pátio onde os viajantes podiam se reunir. De acordo com os relatos de campo, esta foi a primeira vez que a história é escrita e as evidências no local coincidiram de forma tão precisa. A essa altura, a equipe sentia que estava desvendando uma história em camadas. Primeiro, havia uma vila de pescadores da época romana. Mais tarde, uma comunidade cristã construiu um santuário sobre ela. Essa escolha fazia sentido. Os primeiros cristãos frequentemente construíam sobre lugares que desejavam honrar. Alguns membros da equipe acreditavam que essa igreja havia sido erguida para proteger a memória dos apóstolos. Outros disseram que precisavam de mais provas antes de afirmar isso. Todos concordaram que o local não era aleatório. Ainda assim, uma pergunta persistia. Por que aquele local em particular havia sido escolhido com tanta precisão? A resposta, logo descobriram, estava sob seus pés. Uma mensagem escrita em pedra, enterrada no próprio âmago do piso. A inscrição que falava através da pedra. A inscrição ficava no centro do salão principal da igreja. Esse espaço é chamado de nave. É a ampla área onde os fiéis ficavam em pé. Uma moldura circular de pequenos azulejos brilhantes circundava um painel plano com o texto. Os restauradores o limparam lentamente com pincéis macios e água. Letra por letra, as palavras ganharam vida. A equipe formou um semicírculo ao redor do painel, enquanto o especialista em grego lia o texto em voz alta, com voz firme. O texto começava como uma dedicatória padrão. Atribuía a obra a um homem chamado Constantino, chamando-o de servo de Cristo. Essa linguagem é comum em pisos de igrejas da época. Em seguida, o texto mudava. Honrava Pedro como o chefe dos apóstolos e como o portador das chaves. Todos entenderam isso. Remetia ao versículo que muitos crentes conhecem do Evangelho de Mateus. Mas as palavras finais deixaram a sala em choque. A inscrição se referia às chaves das esferas celestiais. A frase parecia deslocada. Segundo os epigrafistas presentes no local, essa expressão não aparece em nenhum manuscrito bíblico conhecido. Os linguistas da equipe disseram que o termo soava como uma ideia muito antiga. Apontava para uma visão do céu em camadas ou reinos. Alguns estudiosos presentes na chamada sugeriram posteriormente que a redação poderia refletir uma expressão aramaica usada pelos primeiros crentes ao falarem sobre a autoridade de Deus. Eles enfatizaram que se tratava de uma hipótese, não de um fato comprovado. Disseram que a frase poderia ter sido transmitida para o grego por meio da pregação local antes mesmo de ser registrada por escrito. A equipe examinou as letras novamente. O corte era preciso, os ângulos perfeitos. Não havia correções no layout. A altura das letras era uniforme. Não se tratava de um trabalho rápido feito por um pedreiro de aldeia. Parecia um texto que deveria ter peso. De acordo com as anotações de campo, as linhas eram tão nítidas que o piso deve ter sido protegido desde cedo. Isso explicaria por que a superfície apresenta tão pouco desgaste. Outros alertaram que somente testes de laboratório podem confirmar por quanto tempo o piso ficou exposto antes do soterramento. O significado das palavras era a parte difícil. Se a frase preservasse um ditado local, então o mosaico poderia conter um eco de um ensinamento que nunca chegou aos evangelhos escritos. Alguns membros da equipe sentiram entusiasmo, outros, preocupação. Alguns comentaram em particular que esse tipo de alegação provocaria a ira de mais de um lado. De acordo com relatos de reuniões posteriores, os diretores escolheram uma linguagem muito cuidadosa. Disseram que a inscrição amplia a terminologia já conhecida.
Eles não afirmaram que isso altera as Escrituras. Mesmo sem conclusões definitivas, o efeito foi imediato. O local deixou de ser apenas uma igreja interessante para se tornar um lugar com o poder de reformular os debates sobre o papel de Pedro e sobre como os primeiros cristãos se lembravam das palavras de Jesus. As letras não pareciam decorativas, pareciam uma mensagem inscrita no chão para ser vista no futuro. Para entender por que alguém esconderia tal mensagem, os pesquisadores se voltaram para as pessoas que construíram esse santuário e para a fé que guiou suas ações. A fé que se lembrava de onde as palavras caíam. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fiéis não usavam mapas ou guias escritos para encontrar lugares sagrados. Eles se baseavam na memória. Construíam onde, segundo as histórias, momentos sagrados haviam ocorrido. Igrejas eram erguidas sobre cavernas, poços e colinas onde as pessoas acreditavam que Jesus ou seus seguidores haviam estado. Isso não era superstição, era uma forma de manter esses momentos vivos na pedra. Os construtores desses primeiros santuários se viam como guardiões da memória, e não como criadores de algo novo, por toda a Terra Santa. Essa mesma lógica moldou a geografia da fé. A Igreja da Natividade em Belém foi construída sobre uma gruta, que, segundo a tradição, marca o nascimento de Cristo. A Igreja de Santa Sé, em Jerusalém, erguia-se sobre a colina onde se acreditava que ele havia sido crucificado e sepultado. Em Nazaré, a Igreja da Enunciação honrava o local onde o anjo falou com Maria. Nenhum desses locais foi escolhido ao acaso. Foram selecionados por gerações que ainda carregavam histórias vivas transmitidas por famílias, viajantes e comunidades locais. A Igreja de El Araj parecia seguir o mesmo padrão. Seus construtores escolheram um terreno que as gerações mais antigas já haviam marcado como sagrado. Incluíram quartos para hóspedes, um batistério e um amplo espaço central para culto. De acordo com relatos, essas são características comuns em complexos de peregrinação que acolhiam viajantes que vinham para orar ou buscar cura. Cada elemento do projeto apontava para minha memória. Nada na estrutura sugeria invenção ou expressão pessoal. Os construtores queriam preservar algo que já acreditavam ter acontecido ali. Alguns arqueólogos acreditam que o local reflete um esforço para manter viva uma memória transmitida oralmente. O solo sob a basílica pode ter sido associado a eventos do ministério de Jesus. Para eles, o próprio projeto do edifício funcionava como uma declaração. Ali, as palavras haviam caído. Eles não estavam protegendo uma ideia, mas uma voz que acreditavam ter falado naquele solo. Nessa perspectiva, Pedro era mais do que um discípulo lembrado em pedra. Ele era o guardião de uma promessa feita diretamente por Cristo. O mosaico no chão que o chamava de chefe dos apóstolos pode não ter sido uma simples decoração. Poderia ter sido uma lembrança codificada de uma conversa que os primeiros seguidores jamais quiseram perder. Alguns estudiosos permanecem cautelosos. Dizem que sem provas escritas, ninguém pode ter certeza do que os construtores estavam registrando. Mas mesmo eles concordam que a combinação de arquitetura, inscrição e localização aponta para uma preservação deliberada. As pessoas que construíram esta igreja não estavam inventando história. Estavam transmitindo algo. E de acordo com estudos recentes, o que transmitiram pode não ter sido apenas um título ou um nome. Poderiam ter sido as próprias palavras que Jesus dirigiu a Pedro. Quando os epigrafistas limparam o anel final do mosaico, letras tênues emergiram, letras que ninguém havia notado antes, e o significado mudou completamente. As chaves, o reino e as palavras ocultas. A limpeza final começou com verificações de rotina. Os conservadores fotografaram o piso sob luz normal. Em seguida, a equipe técnica utilizou imagens infravermelhas para escanear a superfície em busca de marcas tênues. De acordo com o registro de campo, a câmera captou um fino anel de texto ao redor da inscrição principal. Estava bastante desgastado, quase invisível a olho nu. Sob luz infravermelha, letras que pareciam manchas começaram a se separar da pedra. A sala ficou em silêncio. Um epigrafista traçou o anel em uma tábua, enquanto um segundo especialista lia as letras em voz alta. O texto estava incompleto em alguns trechos,
mas o suficiente para reconstruir a linha com segurança. Após várias tentativas, a equipe registrou a reconstrução no caderno. O texto dizia: "Ele lhe disse: guarde a minha casa, porque vou preparar os céus." As palavras não correspondiam a nenhum versículo registrado. O tom era pessoal. Parecia um discurso direto. Os tradutores analisaram a gramática. Notaram que o ritmo não era típico do grego moderno. Apresentava um padrão de fala mais antigo. Alguns estudiosos presentes na chamada disseram que a frase se encaixava na estrutura de frases aramaicas antigas. Sugeriram que poderia ser uma memória local, traduzida para o grego para o mosaico. Tiveram o cuidado de ressaltar que se tratava de uma proposta, não de uma prova. Outros no grupo recomendaram cautela e disseram que mais testes e revisão por pares eram necessários. A estrutura da frase chamou a atenção de todos. Parecia uma extensão de Mateus 16, 1 a 19, onde Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Aqui, a redação continuava essa ideia com duas ordens claras: guarde a minha casa, porque vou preparar os céus. Se a reconstrução estiver correta, a primeira ordem aponta para o dever de Pedro na terra. A passagem soa como uma incumbência de proteger a comunidade de fiéis. A segunda cláusula sugere que Cristo prepara os reinos celestiais enquanto Pedro vigia na terra. Alguns afirmam que essa associação implica uma obra conjunta que une a terra e o céu. O impacto emocional foi imediato. Alguns membros da equipe ficaram chocados, outros se preocuparam com a forma como a notícia seria recebida. De acordo com relatos do local, os diretores optaram por descrever a descoberta como uma antiga tradição local que preserva uma forma expandida de uma promessa conhecida. Não a chamaram de nova escritura, não a apresentaram como uma conclusão definitiva. Mesmo com a linguagem cuidadosa, as implicações foram fortes. Se a inscrição registra um antigo dito lembrado na Galileia, então o mosaico seria o primeiro artefato arqueológico a conter uma fala direta de Jesus para Pedro. Alguns especialistas acreditam que ele reformula o papel de Pedro. Ele não é apenas um guardião que liga e desliga, mas se torna um administrador que protege a casa da fé enquanto Cristo completa a obra de preparação no céu. A equipe selou o piso novamente para a proteção e enviou imagens para revisores externos. Em poucos dias, a notícia começou a se espalhar para além do sítio arqueológico. À medida que a notícia se disseminava, debates reacendiam-se em seminários e púlpitos. O que essas palavras significavam para tudo o que o cristianismo havia ensinado sobre Pedro, o apóstolo que nunca perdeu as chaves? Durante 2000 anos, a questão da autoridade de Pedro moldou e dividiu o mundo cristão. Ramos inteiros da fé foram construídos em torno da compreensão de suas palavras e de seu papel. Para alguns, ele era o próprio fundamento da igreja, o líder escolhido para levar adiante a missão. Para outros, ele era um entre iguais, um símbolo de fé, em vez de comando. A discussão sobre as chaves tornou-se um dos debates mais longos da história cristã. Nos séculos seguintes, essas diferenças se ampliaram. As igrejas do Oriente e do Ocidente discordaram sobre o significado das palavras de Cristo. No Ocidente, a primazia de Pedro passou a estar ligada à liderança, uma linha ininterrupta que culminou no papado. No Oriente, seu papel era visto como espiritual. Contudo, nenhuma dessas interpretações conseguiu apagar o que os arqueólogos encontraram sob o solo da Galileia. A inscrição em El Araj não foi escrita em Roma, nem encomendada por imperadores. Foi colocada por fiéis locais, esculpida em pedra séculos antes mesmo de existirem as divisões da igreja. E naquela época, muito antes dos concílios, cismas e reformas, Pedro era honrado exatamente como os evangelhos o descreviam: chefe dos apóstolos, portador das chaves e guardião daquilo que Cristo iniciou. De acordo com relatos de traduções antigas, a frase carregava um peso que parecia tanto pessoal quanto cósmico. Não apresentava Pedro como governante dos homens, mas como guardião do equilíbrio, administrador da fé na terra, enquanto Cristo preparava os reinos celestiais. Para os teólogos, essa ideia mudou a perspectiva.
Mostrou que os primeiros cristãos perto da Galileia já viam o chamado de Pedro, não como poder, mas como serviço. Mesmo os críticos que duvidavam do significado oculto concordaram que o mosaico não podia mais ser descartado como mera lenda. Era físico, local e antigo. Uma voz dos primeiros séculos da fé. A descoberta provocou uma reflexão silenciosa. A igreja de El Araj não havia preservado uma doutrina, mas sim uma memória. E por meio dessa memória, a história de Pedro completou um ciclo, retornando às margens onde tudo começou. Hoje, a questão não é mais apenas o que foi encontrado, mas o que isso significa para os que creem. Seria essa uma mensagem destinada a reformular a fé ou simplesmente a nos lembrar de suas raízes? Talvez essa seja uma decisão que cabe a cada leitor. O que você acha que essa descoberta revela sobre o verdadeiro papel de Pedro? Ele deveria liderar ou proteger? Compartilhe suas ideias abaixo e deixe o mundo saber o que você acredita serem as verdadeiras chaves da descoberta.